A história da minha vida. Oferecimento Cinep RS, há 72 anos representando o ensino privado gaúcho. A nossa convidada desta semana é professora universitária, cientista, produtora rural. Elizabeth Cirne Lima, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Leandro, Kelly, ouvintes da Rádio Gaúcho. Uma alegria estar com vocês. Muito obrigada por esse convite. Fico muito honrada de estar aqui. Obrigado. Nós vamos conhecer hoje a tua trajetória na ciência, no meio acadêmico e no campo, na criação de gado, na montaria. Mas deixa eu perguntar antes, prefere ser chamada de Elizabeth ou Beth? Beth, com certeza. Beth, né, que é como todo mundo te conhece. Então, Beth, eu sempre brinco aqui com os nossos convidados. Nós começamos a entrevista pela infância, pelos primeiros passos. Os teus primeiros passos, a tua infância, foi mais no campo ou mais na cidade? Leandro, foi mais na cidade. O meu pai, a minha ligação com o campo passa pela atividade profissional do meu pai. O meu pai trabalha no campo, estudou agronomia e começou a trabalhar já ainda como aluno, como assistente de seus professores, e depois, logo recém-formado, fez concurso para a universidade, passou como professor, fez livre docência, mas foi um professor universitário que tinha uma atuação no campo também muito rica, muito intensa. Alguns professores, ainda hoje na universidade, nas universidades federais, têm atividades part-time na universidade, né? Podem ter carga horária na universidade e outra parte do seu tempo, de sua atividade profissional, realizada em outras atividades, em outras ações, em ações em outras universidades ou fazendo atendimentos a empresas privadas, como era o caso do meu pai, que trabalhava dando assistência para algumas propriedades rurais privadas, né? E também teve uma ocasião da vida que ele dava assistência para a Secretaria de Agricultura do Estado, trabalhando como suporte técnico de zootecnia na Serra do Rio Grande do Sul. Mas a minha conexão foi a partir da relação dele com essas entidades privadas, porque ele, quando não estava na universidade, ele estava circulando pelo estado atendendo essas propriedades. E a gente, como família, meu pai tem 4 filhos, eu sou a terceira filha mulher, são 3 mulheres, eu sou a terceira, e depois tem um filho mais novo, é o 4º filho. E a gente vivia em Porto Alegre e meu pai praticamente a vida viajando, e quando ele trabalhava com algumas propriedades próximas a Porto Alegre, a gente acompanhava ele eventualmente em algum serviço de final de semana que ele tinha que fazer, ele levava um de nós, ou todos nós junto com ele, e a gente foi assim, eu fui assim sendo contaminada por esse amor pelo campo, e posso dizer que hoje tenho o campo e o Devon correndo no meu sangue, muito por conta desse período. E à medida que ele evoluiu na atividade profissional dele, ele foi comprando pedaços de campo junto com um sócio, e foi comprando pedacinho, e os campos que eles, quando eles começaram, eles não tinham sede, eles tinham um campo de trabalho, mas não tinham sede na fazenda. E naquela ocasião, as distâncias, quando eu era criança, né, as distâncias das fazendas levavam mais de 10, 12 horas de Porto Alegre de carro para se chegar nessas fazendas, às vezes não se chegava nem de carro. Meu pai tinha algumas propriedades que ele atendia que tinha que ir de trem, depois pegava carro, carroça, enfim, para chegar no campo. Então a gente começou, eu como criança comecei a frequentar o campo que hoje meu pai comprou, e hoje meu pai fez antecipação de herança, e essa fazenda pertence, em Dom Pedrito, pertence a 2 irmãos meus. A gente começou a frequentar aquela fazenda, então, como fazenda da família, a primeira, né, quando eu tinha 12 anos de idade. Então, ali a coisa amadureceu e se intensificou, e a gente pôde
conviver com o campo, mas eu nunca morei na fazenda, nunca vivi uma temporada, uma colheita, por exemplo, um ano no campo, que é uma das coisas que eu desejo ainda fazer na vida. É só fazer um parênteses aqui, Kelly, só para quem não sabe, a Beth é filha do Luiz Fernando Cirne Lima, que chegou a ser ministro da Agricultura. Então, só para quem não... Porque ela falou bastante do pai e dessa importância dele, né, na ligação dela com o campo. Tem, inclusive, eu queria saber um pouco da história do dia, né, da história do pai na defesa da tese dela, mas antes de eu chegar nessa fase mais da adolescência, fase adulta já, primeiro que o fã-clube da Beth já está aqui, já tem várias pessoas mandando mensagem, dizendo que a Beth, além de todos os atributos, é uma grande cavaleira, a gente vai falar sobre isso, já andou por diversos países a cavalo, disse o Larry. Aí vem fã-clube da família. A Beth é uma linda vovó coruja. Quem mandou pra gente foi a Marina Cirne Lima. E aí, Beth, eu queria te perguntar um pouco a pergunta com observação do Larry sobre a relação com o cavalo, porque tu disseste que a relação com o campo, embora a tua infância tu tenha passado mais na cidade, tinha relação com o campo. Quando é que começa a relação com o cavalo? E até porque, por uma feliz coincidência, hoje é o bicentenário de Anita Garibaldi, uma mulher que, à frente de seu tempo, começou a montar com uma perna, né, para cada lado, como os homens faziam. E tu não deixa de ser uma pioneira, assim como a Anita Garibaldi. Querida, imagina, que alegria ouvir tantos amigos e família junto acompanhando. Fico muito emocionada de saber que tem todo esse amor aí contido, misturado, né? Muito bom. E essas referências, Kelly, mais ainda, né? Com certeza isso é uma imagem, né? Muito, muito importante, uma referência para todos nós como mulher, né? Rompendo com uma série de hábitos, de cultura, e até de preconceitos, né, de regras sociais, enfim. Nós tivemos a oportunidade de participar juntas de um evento promovido pela Simone Leite na Federação. Isso, na Federação. Eu não sei se foi 2015 ou 2016, acho que não me lembro mais, mas foi por ali, 2015 ou 2016, e foi muito interessante, né, foi muito legal. Reunir mulheres com histórias em áreas tão distintas, mas uma força muito, muito importante, assim, né, de ruptura de hábitos, de costumes, né, e trazer, eu me lembro de dizer naquele dia que eu tinha uma implicância muito grande naquela ocasião, quando se falava em movimento feminista, porque para mim, naquela época, por falta de informação minha, o movimento feminista estava muito relacionado com aqueles movimentos da década de 70, das mulheres irem para a praça, tirar sutiã e ficar, né, fazendo manifestações de exposição, que eu achava que era uma coisa muito negativa. Mas eu enxergo, depois, estudando, eu entendi que aquilo era necessário para romper o preconceito e para dizer que ter seios ou não ter seios não traz qualidades relacionadas com competência, com habilidades, né, e com possibilidade de crescimento profissional, basicamente, que eu acho que é uma das coisas importantes, né, em termos de demandas, de condições igualitárias ou de oportunidades iguais para as pessoas, né? E aí o movimento feminista hoje em dia ganha muito mais esse conceito de inclusão de pessoas, né? O que eu acho que faz muito sentido. E eu acho que isso é uma palavra muito importante, porque a inclusão significa não você abrir excepcionalidades, mas e sim de abrir oportunidades para que as pessoas conquistem posições por conta de suas competências. Eu acho que a vida é construída com essas coisas, assim, com a combinação de oportunidades e de conquistas, né? Por um lado, a gente sabe, né, ainda mais no nosso país, que as oportunidades não são as mesmas para todas as pessoas, mas basicamente quem recebe oportunidades, usufruir, né, e desempenhar e conquistar o espaço que lhe foi lhe dado, né. Obviamente que a história pode ser mudada, obviamente que
barreiras podem ser rompidas e que pessoas que têm muito mais garra do que eu conquistem oportunidades porque romperam com a situação vigente e conseguiram abrir espaço, né, para ter acesso à oportunidade e conquistar por competência. Então, eu acho que a história é muito por aí, assim, de você combinar essas duas coisas, né, de oportunidade e de ter oportunidade e conquistar o espaço que lhe foi oferecido. Isso acho Mas que eu vou perguntar do cavalo importante. de novo, o Beth, eu pergunto aqui, vai um stout, né, mas como eu perguntei do cavalo, porque nesse dia da Federação, eu me lembro que daí o Elton me falou um negócio, a Beth, ela é cavaleira dos Cavaleiros da Paz, tu não tá entendendo, Kelly, ela cavalga com a gente, não sei o quê, e aí os ouvintes estão falando isso também, né, e aí queria que tu pudesse contar pra gente também quando Com começa certeza. essa relação, porque há pouco, Beth, né, Stout, o Paganella, nosso colega que veio da campanha, veja só, é Bagé, né, o Paganella, ele estava, como é que eu digo, Stout, para não falar um palavrão aqui, ele estava assustado, né, eu ia falar, Quase tomou um coice, quase eu ia tomou falar um coice, alguma coisa de medo, né, estava atacado de medo por causa do cavalo lá, inclusive numa cavalgada em homenagem à grande Anita Garibaldi. E tu foste lá, eu quero saber desde quando, como e onde que começou essa relação e a cavalgar lindamente. Querida, obrigada. Eu acho que essa história é muito interessante porque ela traz mais um componente para essa minha fala, que eu acho que é sorte. A gente estava... eu sempre... A minha relação com o cavalo começou a partir dessas experiências, né, a partir dos meus 12 anos nessa fazenda, que meu pai, então, comprou e que a gente começou a frequentar, e a gente usava cavalo para sair para o campo, né? E como eu gostava muito da vida no campo, eu gostava muito da lida de campo, né? Eu ia como criança, já adolescente, eu ia para a fazenda e não tinha outros interesses, tipo cuidar de coisas relacionadas com a casa, com o jardim, que são coisas que também, né, têm relevância, são importantes, mas eu gostava era de sair para cuidar, sair para o campo, olhar o gado, trazer o gado para a mangueira, fazer serviço de mangueira, adoro lidar com gado. E o cavalo era, então, a nossa ferramenta de transporte, era com ele que a gente fazia todas essas tarefas. E você constrói uma relação de amor, né, com o cavalo, quem gosta, né? Eu construí, então, uma relação de amor a partir desses momentos na fazenda, e jovem, com menos de 20 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro e fui fazer faculdade, fui estudar no Rio de Janeiro e fiquei no Rio de Janeiro 18 a 19 anos, quase 20 anos. Fiquei morando no Rio de Janeiro, foi quando eu fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz concurso para ser professora na Universidade Federal, era professora lá no Rio, depois que eu vim transferida para Porto Alegre de volta, faz agora 20 e pouquinhos anos, 22 anos. Mas, nesse período que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fiquei completamente afastada dessa vida do campo, vinha eventualmente nas férias para a fazenda e curtia um pouco, mas aquilo ficou distante da minha vida. E quando eu voltei a morar em Porto Alegre, em 98, eu comecei, então, a trabalhar mais proximamente junto com meu pai e meu irmão na fazenda, e aí usar de novo o cavalo com muito mais frequência por conta das atividades de fazenda. E aí, numa vez, eu estava com meu pai voltando da fazenda, e eu falei, pai, eu ouvi falar que vai ter uma cavalgada que os Cavaleiros da Paz vão fazer, e eu queria fazer, eu queria ir, queria participar. E o meu pai já era membro dos Cavaleiros da Paz, numa época em que os cavaleiros fizeram uma cavalgada que acho que chamava Costa a Costa, não me lembro, era do Atlântico ao Pacífico. Eles saíram da praia no litoral Tramandaí, eu acho, no Atlântico, e foram até o Chile, até o Pacífico. Então foi uma turma, essa viagem tem muitas histórias, Nico Fagundes, Borguetão, Elton Saldanha, Toco, todos esses grandes cavaleiros da turma dos Cavaleiros da Paz fez parte dessa viagem, o pai participou um pedaço, e aí eu falei, pai, por conta dessa tua relação, quem sabe tu conversa com o pessoal lá, vê se eu consigo me juntar a eles numa cavalgada. E ele, amigo do Borguetão, ligou para o Borguetão e falou, Borguetão, minha filha
chegou no Rio de Janeiro, está aqui empolgada, quer fazer uma cavalgada com vocês. Ouviu falar que vocês vão participar da cavalgada, era a Cavalgada do Mar. Vocês vão participar da Cavalgada do Mar, ela está querendo ir junto. O Borguetão, coitado, ficou numa saia justa, porque era um pedido do meu pai, amigão dele, como é que ele ia dizer que não e tal. Ele falou, olha, mas doutor, tem que ver e tal, porque ela é uma menina, uma moça, e só tem homem nesse negócio, só sabe como é que é, não tem banheiro, não tem hotel, é tudo meio acampamento, aquela bagunça e tal. Não, mas ela quer, pode marcar que ela vai. E aí o Borguetão marcou uma reunião para eu ir, uma reunião dos Cavaleiros da Paz, e eu fui. E fui e já me incluíram. Tanto foi, Beth, que daí eu vou interromper e depois tu vai complementar a história, porque a gente tem aqui sempre mensagens de amigos, e essa mensagem tem tudo a ver com essa história que eu acho que tu ia nos contar. Então eu vou deixar esse teu amigo contar e depois tu complementa, tá? O teu amigo é o Elton Saldanha, vamos ouvir. Olá, Leandro Stout. Falar da Elizabeth Cirne Lima é uma honraria muito grande. Conheci ela há muitos anos, convidei-a para uma cavalgada do mar. E no início da cavalgada, uma carroça cheia de cerveja estava estacionada e o cavalo se assustou e saiu em alta disparada. Vejam só que ali tinha no mínimo 1.500 homens a cavalo. Ninguém deu atenção para aquele perigo que era aquela carroça em desvairada disparada. Quem saiu atrás? Elizabeth Cirne Lima, alcançou a carroça e o cavalo e conseguiu sofrenar e deter o animal que estava em pânico. Aí nos tornamos amigos, fizemos algumas cavalgadas, inclusive para Vacaria. Ela é uma distinta cavaleira. Fizemos provas de rédea, onde ela foi campeã. É uma moça extremamente hábil e de uma cultura muito gaúcha. E na África do Sul fizemos uma cavalgada, onde batizamos a Elizabeth como Cavaleira da Paz. Até hoje, uma amiga com quem partilho bons momentos sociais, cantorias e arreios. Se eu tivesse que pedir uma honraria ao patrão velho lá de cima, pediria muita saúde, paz e arreio para Elizabeth Cirne Lima. Tá aí o teu amigo contando a história da cavalgada. Não preciso falar mais, né? E ali começou. Beth. Eu amo esse cara, ele é um baita de um amigo e realmente é exatamente o que aconteceu. E aí por isso que eu digo que entrou um outro fator que foi a sorte. Aconteceu essa desventura, né? Porque a gente estava num trecho de cavalgada que não tinha nada de apoio, de suporte. Um calor do caramba, e vinha uma carroça, um rapaz a pé do lado da carroça, com uma carroça com água, refrigerante, cerveja, e era o que tinha de bebida para a turma. E esse cavalo disparou, se assustou de alguma maneira, disparou, e o rapaz estava no chão. Então, quando o cavalo disparou, não tinha ninguém na carroça. E ele disparou que nem louco, e quanto mais ele corria, mais aquela carroça pulava, batia em pedra, pulava lata, cerveja, tudo para tudo que era lado, fazia uma barulheira, o cavalo corria ainda mais. E ele vinha chegando do meu lado, disparado, eu estava mais à frente dele, e eu levei a mão na cabeçada, consegui agarrar de alguma maneira uma das tiras de couro que tinha em volta da cabeça do cavalo, da cabeçada, e consegui ir conversando com ele e fazer com que ele se acalmasse e parasse. Obviamente, tem muitas facetas essa história, e ter salvo a cerveja para a turma foi talvez uma das maiores ações ali de atos heróicos, né? Mas, enfim, com certeza isso foi um lance de sorte que carimbou meu passaporte para entrar, ser querida e respeitada por esse grupo de amigos. E o Elton Saldanha é um grande amigo que mora no meu coração, e a gente, só posso agradecer todo esse carinho aí ao Vive a Cores, né? Em forma de poesia, como legal. É o Elton, um grande poeta, um cara que tem uma habilidade bárbara para escrever, para fazer música, e tudo assim de improviso é uma grande habilidade do Elton. E eu queria lembrar uma coisa que aconteceu, que foi muito bacana também na vida da gente. Eu tive também a honra de ser convidada pelo Elton, Alexandre Crespo e Jair Cobb, e a gente tinha um programa de rádio, na época da Rádio Rural. Sim! E era um programa na hora do almoço.
e 1h da tarde, eu acho que era o programa, era uma hora de bate-papo com essa turma, e era muito divertido. Eu adoro rádio, eu escuto rádio, e na época a gente teve a oportunidade de fazer esse programa, que era dirigido pelo Alexandre, nosso saudoso amigo, que já nos deixou pertinho de um Natal, o programa acho que durou 2 anos, e foi uma coisa muito bacana, que nos aproximou ainda mais. O guri de Uruguaiana estava despontando naquela época, não era nem 1/3 do sucesso que é hoje. Era um gurizinho. E uma diversão, aquele encontro era uma maravilha. Então a gente tem anos assim de histórias e de experiências em torno do cavalo. A gente, né, falava de cavalo e tratava. O cavalo nos uniu, nos trouxe muitos amigos nessa vida. Eu quero mudar o assunto agora do cavalo para o gado da raça Devon, e o Zé Alberto mandou para a Kelly ali, acho que uma boa definição, né? Tu fosse presidente da Associação Brasileira, hoje és vice-presidente, és uma autoridade, né, mundialmente reconhecida na raça, e o Zé lembra, né? Foste jurado, inclusive, na famosa Feira Pecuária Britânica, Royal Show. Ele faz a seguinte comparação, é como ser jurado no Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, ou numa prova de surf lá no Havaí. Como foi para ti, né, esse reconhecimento? Fala um pouquinho assim dessa tua ligação com a raça Devon. Muito legal, isso é uma bela referência, comparações com ser jurado no Carnaval do Rio ou no surf no Havaí. O Devon é uma raça de origem britânica, e é a raça que meu pai cria. Eu me criei vendo gado vermelho. Para mim, gado como imagem de referência, a primeira imagem que me vem na cabeça quando fala em bovino é um gado vermelho num campo verde, que são as memórias de minha infância que eu tenho registrado, né? E é com essa raça que eu aprendi a conhecer, reconhecer, até antes da gente ter a fazenda, essa do meu pai, que eu fiz referência em Dom Pedrito, que eu comecei aí com 12 anos, quando eu tinha 12 anos. Antes disso, eu já conheci o Devon, porque meu pai trabalhava, como eu disse, em outras propriedades, onde tinham Devon. Então, eu me lembro, desde menor, então, do que 12 anos, de ir com meu pai revisar cabanhas de Devon, onde ele trabalhava, e ver animais. Então, essa coisa está no sangue, assim, de ser jurado. É uma coisa muito, muito impressionante, porque eu nunca fiz nenhuma preparação para ser jurada, e conheço o gado de conviver, de viver com gado, de ter como referência, de andar e de trabalhar com gado. Hoje, né, eu tenho e trabalho com Devon, desde antes, então, da época do meu pai, que então meu pai já tinha, né, quando ele era o gestor da fazenda, ele cria Devon, ele tem registros há mais de 60 anos que ele tem animais registrados Devon como propriedade dele. E essa experiência de trabalho na associação, como eu vivo em Porto Alegre até hoje, porque eu sou professora na universidade, como eu disse, eu nunca morei no campo, eu vivo hoje campo, final de semana ou pelo computador. E agora na pandemia é um pouquinho diferente, porque como a gente tem trabalho remoto, às vezes a gente consegue estar no campo, com a internet no campo, e participar das atividades da cidade estando no campo, né? Então, um pouquinho diferente. Mas, de qualquer maneira, o Devon entra na minha vida, sim, como referência básica, primária de que é um bovino. E também depois que eu voltei do Rio de Janeiro, dessa época de 98, que eu voltei para Porto Alegre, passados uns anos, também meu pai sugeriu, quem sabe, no início dos anos 2000, 2004, foi a primeira vez que eu participei de um evento da raça Devon, por conta do envolvimento da família, e nem meu pai nem meu irmão estavam envolvidos com a associação. E aí eles sugeriram, quem sabe tu te envolve com a associação e toca essas coisas do Devon que a gente está relacionado, porque nenhum de nós, já que naquela época a gente trabalhava em 3, se revezando nas atividades rurais da família, quem sabe tu toca a coisa do Devon. E aí comecei, na ocasião o presidente da associação era o Macedinho, João Vieira de Macedo Neto, que é um grande amigo meu, um tutor falecido, um querido. Macedinho me colocou junto da diretoria, embaixo do braço dele, andava comigo para cima e para baixo, e também
conforme eu fui participando das ações da associação, eu fui aprendendo ainda mais, eu tive a oportunidade de viajar bastante, conhecer bastante diferentes criatórios aqui no Rio Grande do Sul, e em 2004 eu participei pela primeira vez dos eventos internacionais. O Devon tem uns eventos internacionais, a gente viaja de 2 em 2 anos, antes a gente viajava pelo mundo, fazendo reuniões em fazendas, cada ano num país. E grupos internacionais, então, de criadores se encontram nesses eventos. E eu comecei a participar em 2004, e quando foi em 2016, a gente tinha um evento, aconteceu um evento internacional desses do Devon na Inglaterra, e coincidentemente o evento aconteceu na mesma época em que tem essa exposição de gado, que é a mais famosa do Reino Unido, que é a que veio em substituição à Royal Show. A Royal Show não existe mais, e hoje, então, o evento que representa as ações da Royal Show é a Royal Three Counties Show, que foi essa que eu participei. E como, então, nessa temporada em que ia acontecer a exposição de 2016, ia ter esse evento internacional com pessoas, então, criadores do mundo inteiro, lá na Inglaterra, participando do evento, então eu tive a sorte de ser uma das pessoas convidadas para julgar. Eu julguei as fêmeas, e um australiano foi convidado para julgar os machos Devon nessa exposição. Isso foi, assim, para mim, uma honra, uma felicidade. Quando eu recebi o convite, eu jamais imaginei que eu ia ser jurada de Devon em grandes exposições. Nunca tinha nem imaginado que eu ia conseguir, que eu ia um dia ser jurada numa exposição internacional, muito menos na Inglaterra, que é a mais importante do mundo, por conta da origem e todo o trabalho com a raça. E foi muito legal, porque em 2016, até aquele ano, e até hoje, na realidade, mas enfim, até aquele ano, nenhuma mulher tinha sido convidada, nenhuma mulher das Américas tinha sido convidada para julgar Devon lá na Inglaterra. E até aquela data, somente um homem tinha julgado as exposições, a Royal Show, 5 vezes. E esse homem era o meu pai. E o meu pai foi também o primeiro brasileiro a ser convidado, o primeiro sul-americano, o primeiro americano a ser convidado a julgar Devon na Inglaterra. Aí, então, na época dele era Royal Show, há 50 anos atrás. Eu julguei em 16, em 17 ia completar 50 anos que o pai tinha julgado a primeira vez. Então, foi um momento, assim, cheio de simbolismo, assim, muito, muito, muito especial. Eu, de pronto, fiquei tapada de felicidade e, logo em seguida, de nervosismo, porque a responsabilidade era muito grande. Mas uma coisa que eu fiz questão, e foi maravilhoso, fiquei muito feliz, foi muito difícil de julgar, porque essa exposição é uma exposição, na Inglaterra eles trabalham, no Reino Unido eles trabalham com ranking, né? Então você tem as exposições regionais, e os campeões das regionais ficam ranqueados para participar da final, que é essa exposição, no mesmo esquema que era a Royal Show. Então você julga só campeões de outras exposições. Então, isso traz uma consistência, uma qualidade para essa exposição muito especial, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade para quem vai julgar muito grande. Nível lá em cima, né, Beth? Só animais muito diferenciados. Então, foi um desafio bastante grande. Me saí bem, ninguém falou mal. Não, a gente só tá recebendo mensagem falando bem aqui, ó. A Luda Moglia mandou aqui. Olha, eu vi na entrevista da Beth, grande líder, ela fez muita coisa acontecer, o Stout falou, né? Presidente por anos da Associação Brasileira de Criadores de Devon, mulher incrível, líder, forte, muito, muito gentil. Que foi isso que a gente ouviu aqui, né, Stout? Uma mulher maravilhosa. Beth Cirne Lima, muito obrigado. O tempo passa rápido, a gente vai deixar para uma outra oportunidade para a gente falar mais também de uma outra paixão tua, que é a parte das ciências, das células-tronco, mas aproveitando inclusive a semana de abertura da Expo Inter, foi um papo muito legal aqui sobre o campo e sobre uma mulher, né, em destaque no setor rural. Muito obrigado, volte sempre. Queridos, obrigado, um abraço a todos, ouvintes de vocês, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, prazer estar aqui. Parabéns, Beth Cirne Lima, sucesso, a nossa convidada desta semana no quadro A História da Minha Vida. Professora, cientista,
produtora rural, uma mulher que anda a cavalo, que já levou a cultura do Rio Grande do Sul também com a Cavalgada da Paz para outros países. Na semana que vem, mais um gaúcho ou uma gaúcha de destaque, contando um pouco da sua trajetória aqui no Gaúcha Mais.